Então, falando sobre o conceito da teleassistência dentro da motricidade orofacial. Para dar continuidade a esses atendimentos, ou pelo menos para pensar um pouco em como seria a aplicabilidade do conhecimento específico de área nessa modalidade, junto com a minha supervisora, nós começamos a estudar um pouco, baseado aí no que tem de produção dentro do SIG-18, que é o grupo especial de estudos da teleprática dentro da ASHA. Tem muitos cursos, acabei fazendo algumas formações dentro do SIG-18, e o que nós passamos a entender para a nossa área é que a teleassistência passa a ser uma modalidade importante na conexão tanto do clínico com o cliente quanto de clínicos entre si, quando discutindo diagnóstico, discutindo casos, enfim, prognóstico de casos. E nesse sentido também começamos a fazer algumas questões, alguns questionamentos de quais são os pacientes que nós podíamos atender dentro dessa área, na motricidade orofacial, por exemplo. Né? Que casos são indicados? São todos os casos? Obviamente que a resposta vocês já sabem qual é, não são todos os casos. Se pensarmos num amplo escopo do que a área de motricidade orofacial atende, temos aí paralisia facial, traumatismo crânioencefálico, enfim, N pacientes que nos parece que demandariam de um atendimento inicial anterior presencial, pelo menos um momento de avaliação. É uma área que, se nós pensarmos na especificidade das medidas que nós precisamos, por exemplo, para avaliar um frênulo lingual, para fazer um exame de toque na face, dificilmente nós vamos conseguir a mesma qualidade dando comandos verbais para o paciente. Por outro lado, se nós tivermos um colega ao lado que possa fazer essa conexão entre nós e o paciente, seria uma forma bastante interessante, por exemplo, de atender áreas rurais, atender, por exemplo, ajudar um colega que é um generalista dentro da fonoaudiologia, mas que precisa de um acompanhamento mais especializado para algum caso. Então, seria bem interessante esse tipo de modalidade. Uma outra questão que nós pensamos foi no próprio conceito da teleassistência, né? Qual seria a melhor forma de fazer chegar o dado para o paciente? De forma síncrona, de forma assíncrona, misturando essas duas abordagens. E sim, entendemos que a sincronicidade, por exemplo, prestar atendimento real é interessante, mas parece-nos que a forma híbrida dentro da motricidade orofacial é uma forma que se mostra mais adequada, ou seja, eu preciso, por exemplo, solicitar um vídeo do paciente enquanto ele está se alimentando durante o almoço da casa dele, para avaliar a mastigação, para verificar a deglutição, ou mesmo o paciente falando no seu ambiente, ele me manda esse vídeo, ou eu fazer print screen de tela para pontuar questões durante o atendimento, tanto adequadas quanto inadequadas, para que ele tenha consciência desse processo e poder enviar para ele, também é bastante adequado. Portanto, o formato híbrido é o que nos parece, nesse momento, mais adequado para atender a clientela desta área. Elencamos também algumas das características que são importantes para o nosso paciente. A primeira delas, depois de se questionar se esse paciente é adequado para esse atendimento ou não, é pensar na segurança do dado. Então, sempre estar em acordo com as determinações da RIPA, né, que é esse ato que determina a segurança dos dados na área de atendimento de pacientes, na área de saúde. Então, pensar se esse dado é um dado seguro, se eu estou numa plataforma segura, se o dado está encriptado, essas discussões que nós temos tido e que provavelmente todo mundo está familiarizado. Pensar também que esse paciente precisa assinar um termo de consentimento, onde ele sabe a plataforma que está sendo usada, onde ele consente em fazer o atendimento e sabendo das limitações que existem nesse atendimento e tendo noção do que vai acontecer nesse processo. Esse é um fato primordial, é uma questão primordial e que tanto dá segurança para ele quanto também nos dá segurança enquanto profissional.
ter anotações de todas as sessões, não, então documentar as nossas sessões, o que foi feito, o meu objetivo, o resultado da sessão, também é um ato que a gente responde eticamente no atendimento presencial e que temos que também fazer no atendimento à distância. Uma característica em relação ao paciente, algumas das características, é avaliar também a capacidade desse paciente se concentrar, ter foco, responder ao atendimento de forma precisa, poder se sentar na frente de uma câmera, manusear, ter familiaridade com a tecnologia, né, no manuseio de, enfim, computador, laptop, poder se manter sentado, poder seguir ordens verbais, ter capacidade de, né, conseguir usar headset, no caso da necessidade do trabalho com sons, né, nos distúrbios fonéticos, articulatórios. Sabemos o quanto é importante a gente ter esse retorno fidedigno desse dado, né, e muitos pacientes não suportam usar headset. Poder contar com um facilitador em casa, alguém que nos auxilie no caso de crianças ou pacientes com déficit intelectual. Isso são dados extremamente importantes e saberemos que mesmo assim nós podemos ter limitações. Por exemplo, métodos complementares como eletroestimulação, bandagem, laser terapia, nesse momento, se não estiver a ajuda de um profissional no local, nós vamos ter algumas limitações. Do caso, da técnica, enfim. Em relação aos profissionais, também temos que nos questionar que características teria que ter esse profissional. E uma delas, eu acho que a gente tem conversado, é que como é importante a gente ter uma experiência presencial anterior a se propor a fazer um atendimento à distância, né? Ser um profissional organizado com os dados, com o ambiente de trabalho, manter guarda desses documentos de forma adequada, mesmo não estando no seu consultório, no seu local de trabalho, né? Providenciar esse ambiente mais privado para o atendimento, para que o paciente também se sinta seguro. E da mesma forma, garantir a sua privacidade na casa do paciente na medida do possível, porque também você, profissionalmente, também está se expondo durante o seu atendimento. Outras questões mais técnicas, garantir boa iluminação do local de atendimento, garantir uma câmera capaz de te possibilitar ver a cavidade oral, ver a face como um todo, poder o paciente ter possibilidade de se movimentar para atender alguma necessidade específica da terapia. Então, ter retorno adequado de áudio, ter um bom sistema para disponibilizar dados, né? Então, megabytes aí necessários para ter uma boa velocidade de uso na internet, são questões também que temos que nos assegurar enquanto prestando esse tipo de trabalho. E, finalmente, pensando num futuro próximo, temos ainda muitas questões para responder, mas assim, é uma opinião pessoal. Acho que nós estamos num ponto aquém, né, pensando na entrega de serviços, que é provar a eficácia dos nossos tratamentos. Eu acredito que assim, temos áreas, né, na área de disfagia, área de voz, estou falando da realidade americana, que tem muitos trabalhos publicados já mostrando a eficácia da teleassistência. Lógico que temos que olhar esses trabalhos com olhos de pesquisa, entender como foram feitos esses estudos, que não basta estar publicado, mas existem trabalhos. E nós entendemos que nós ainda no atendimento presencial temos aí um caminho importante a ser feito para mostrarmos, né, o que nós conseguimos ver durante os nossos atendimentos, que são os resultados positivos, e que precisamos mostrar também a eficácia, né, comprovar a eficácia desses trabalhos, lançarmos question pickle, né, pesquisas nessa área onde a gente consiga levantar nesse formato quem é a população, qual é o problema desse paciente, como que eu vou testar isso,
que resultado eu quero, né? O que eu espero, qual é a minha hipótese e como eu vou testar isso, para realmente, tendo provado a eficácia desses atendimentos, nós podermos então pensar na teleassistência enquanto mais uma modalidade a ser avaliada em relação à sua eficácia. A pandemia veio, na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente, para apenas sinalizar o que já vai ser a realidade no futuro próximo. Nós temos aí uma população de nativos digitais e nós temos que ter profissionais para atenderem essas pessoas que para eles é natural fazer esse tipo de atendimento. O que não é para nós, em uma medida, fazer o atendimento, para eles muitas vezes daqui a pouco vai ser natural receber atendimento nessa modalidade. Então nós precisamos produzir conhecimento nessa área, nós precisamos testar as diversas experiências e eu, enquanto fonoaudióloga brasileira, me sinto bastante honrada de poder, com os conhecimentos da MO que eu pude fortalecer e adquirir, aprender no meu país, no Brasil, poder de alguma forma colaborar nos atendimentos que eu estou tendo aqui e quem sabe mostrar ou pelo menos tentar, né, estudar isso e ver de que forma essa aplicabilidade é eficaz na população que eu atendo.